Imagina que você tá vivendo o seu dia a dia naquela rotina chata que você não suporta mais quando a humanidade se vê ameaçada por dois mutos, criaturas gigantescas não identificadas, que saem das profundezas com o objetivo de destruir a parada toda e mandar muita gente pra vala. Como as lideranças mundiais estão correndo igual barata tonta, a natureza decide intervir e equilibrar as coisas, enviando o Rei dos Monstros pra resolver o problema. Essa é a história de Godzilla, filme lançado em 2014 e que continua a nossa saga do Monstroverso, depois que eu lancei vídeo resumindo e derrotando Kong, Ilha da Caveira. Olha o card sendo acariciado pelo gorila nervoso pra assistir esse vídeo depois. Chega agora de enrolação, passa o seu rabinho de lagartixa na inscrição do canal e cospe aquele raio laser no like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia no meio dos anos 50, quando vemos o exército dos States tentando destruir algo no Oceano Pacífico. O problema é que eles estão sendo um pouco apelões demais ao usar bombas nucleares pra detonar o que quer que esteja causando problema. Também não dá pra jogar os caras, tem a porcaria de um lagarto gigante saindo do mar. É verdade. Enfim, os anos se passam e no ano de 1999 nós conhecemos dois cientistas da Monarch, chamados Ishiro Serizawa e Vivienne Graham. Eles foram acionados depois que um grupo de mineração perfurou o solo e encontrou uma espécie de casulo aberto nas Filipinas. Como a Monarch é responsável por estudar essas paradinhas do mal, os dois adentram a gruta e descobrem que além do casulo que eclodiu, existe mais um que graças a Deus ainda tá passando pelo sono de beleza. O problema é que não demora muito para eles perceberem que o casulo aberto deu origem a um bicho grande da já que é possível ver o rastro de destruição que o cara causou antes de chegar no mar. Enquanto isso, nós conhecemos uma família de americanos vivendo no Japão, sendo eles Sandra, o filho chamado Ford e o pai que... Walter White, é você? Say my name. Enfim, o Walter dessa realidade na verdade se chama Joe e ele é diretor de uma usina nuclear em Jandira. A galera da diretoria tá pedindo pra ele sair do home office porque o local tá passando por um terremoto e pode haver vazamento de radiação. No entanto, Joe não acredita que eles estejam lidando com um terremoto porcaria nenhuma, já que os tremores estão acontecendo no mesmo intervalo de tempo, ou seja, não é algo imprevisível como a movimentação das placas tectônicas que acontecem durante um terremoto. Ele vai pra estação com a esposa, que também trabalhava lá. O mais bizarro é que fica subentendido que Walter quer voltar a curtir a vida de solteiro, já que ele sabe que tem alguma coisa bem errada com o reator da usina e ainda assim manda a própria mulher ir lá investigar. Aê! Festa na casa da Cindy! Mulher branca liberando pra todo mundo! Cara, não seria mais fácil iniciar o processo de lockdown e ativar as portas de contenção de radiação? Acho que não, porque Sandra vai lá e percebe que houve um vazamento, o que a faz correr com um monte de outros cientistas abestados. Joe percebe que não quer mais ficar solteiro e se arrepende, correndo até o subsolo para tirar a esposa de lá. No entanto, ela e os demais pamonhas são atingidos pela radiação e o professor de química não tem outra alternativa a não ser selar a porta de contenção. 15 anos mais tarde, nós revemos Ford, que agora cresceu e não foi aceito na primeira entrevista que ele fez para os Vingadores, já que o cara teve que se contentar em se juntar ao esquadrão antibombas do exército. O cara finalmente volta para casa depois de uma missão no exterior e se reúne com a sua esposa e... Wanda, o que você tá fazendo nesse filme? Cara, a relação entre esses irmãos tá muito errada. Enfim, a gente descobre que o nome dela é Ellie e os dois têm um filho chamado Sam. Guarda o nome deles porque eles serão muito importantes para essa história. Bom, quase isso. Quer saber? Esquece o que eu acabei de falar. Tudo que Ford queria era passar no mercado para comprar uma carninha para assar, mas infelizmente ele recebe uma ligação da polícia do Japão que diz que o papai dele acabou de ser preso. Ford fica doido da vida e nem tem tempo para dar uma bimbadinha, já que ele vai até o Japão tirar o papai da cadeia. Depois que Sandra faleceu, pai e filho acabaram não tendo uma relação muito boa, já que Joe nunca incluiu a história do vazamento de radiação e ainda acredita que algo estranho causou aquele acidente. Nos últimos 15 anos ele estudou tudo sobre ecolocalização e revela que foi preso porque tentou entrar na área de quarentena próxima à usina nuclear. Ele diz que precisa pegar os discos de dados do dia em que o desastre aconteceu e que eles estão na antiga casa onde eles moravam. Joe ainda fala pra Ford que os mesmos tremores de antes foram sentidos há alguns dias e ele acredita que algo despertou e tá se comunicando com um ser semelhante. Ford inicialmente diz pro véi deixar essa história de ET Bilu de lado, mas Joe bate o pé e convence o filho a ir pra zona de quarentena investigar. Chegando
Chegando lá, ele vê alguns cachorros andando normalmente, o que não poderia acontecer, já que segundo as autoridades o local está infestado de radiação. Isso é a cereja no topo do bolo que convence Joe que toda a comunidade estava sendo manipulada pelo governo, e ele logo tira a máscara, comprovando assim que a radiação magicamente desapareceu do ar. É aí que a polícia chega no local e prende os dois, só que os tiras já estão de saco cheio de Joe e resolvem mandá-lo até a usina junto com o filho. Enquanto isso, vemos Serizawa e Vivienne chegando no local e observando uma grande criatura sugando o reator da usina nuclear e se preparando para partir para outro buffet. Serizawa acaba revelando que nos últimos 15 anos aquela criatura cresceu, pois foi se alimentando de radiação todo esse tempo. É exatamente por isso que Joe e seu filho não foram afetados por ela, já que a parada não existe mais. Não bastando isso, a criatura do capeta tá disparando rajadas de pulsos eletromagnéticos, uma parada que desativa todos os dispositivos eletrônicos da Monarch. Serizawa também decide trocar uma ideia com Joe, que dá um ataque de pelanca e diz que o bichão causou um acidente de 15 anos atrás e que ele vai dar tantos peidos magnéticos que irá mandar a humanidade de volta para a Idade da Pedra. É bem nessa hora que o sensor do exército aponta que o bicho vai despertar em poucos minutos, sendo que Serizawa não tem outra escolha a não ser autorizar que fritem o bicho no alho e óleo. Infelizmente, os cientistas superestimaram a capacidade do bicho de tomar choque, porque isso só serve para fazer uma massagem no danado, e ele logo sai da toca, mandando 10 trabalhadores honestos pra vala. O mais bizarro é que essa galera da CLT não tinha necessidade nenhuma de ficar ali vendo a Bela Adormecida acordando, sendo que nessa hora a coisa mais sensata a se fazer é sair correndo o mais rápido possível e ficar o mais longe que conseguirem da fera. Dane-se, porque Ford é pego no meio do show e consegue sair do carro em que ele estava sendo mantido preso, bem na hora de ver o papai sendo derrubado de uma passarela pelo bichão. Enfim, a barata sai voando e os humanos agora têm que pensar no que vão fazer. Serizawa tem uma ideia e acha que Ford sabe o que tá rolando, recrutando tanto ele quanto Walter White para ajudá-lo a fazer alguma coisa que nem mesmo o cientista sabe o que é, porque tudo que esse cara faz no filme é cerrar os olhos e transparecer pra gente que ele provavelmente tá cagando nas calças. Infelizmente, nosso grande Walter White do Monstroverso não sobrevive aos ferimentos e passa dessa pra melhor, deixando o filho sozinho. A única coisa que Ford diz saber é que aquela criatura tava se comunicando com uma outra. A propósito, esses bichos gigantes são chamados de mutos pela Monarch, que basicamente significa organismo massivo terrestre não identificado. Enfim, Serizawa e Graham decidem abrir a matraca e explicam pra Ford que uma expedição em alto mar no ano de 1954 despertou o Godzilla. Os testes nucleares que a gente viu no começo do filme eram tentativas de matar a criatura. Quando isso não funcionou, o projeto Monarch foi criado para estudar secretamente Godzilla e monstros semelhantes. Enfim, como Ford não serve para mais nada, Serizawa manda um bom voyage para ele, o deixando no aeroporto do Havaí para que ele pudesse voltar para São Francisco, onde a família dele morava. Sabe o que é mais bizarro? É que o governo americano tinha revelado para a imprensa que o novo desastre no Japão foi causado por um terremoto. O pior é que Wanda tinha visto o jornal e ficou bastante preocupada com o marido por ele estar na mesma cidade. Porém, ela magicamente esquece o celular na sala bem na hora que o cara liga pra ela. O que eu quero dizer é que uma pessoa que se importa com a esposa ou marido vai ficar com o telefone grudado na cueca pra receber a notícia em primeira mão. Dane-se, porque Ford só tá nesse filme pra se lascar. Porque mal ele chega na cidade, o cara já tem que cuidar de um moleque japonês que tem os piores pais do universo, pois eles não têm a decência de entrar no metrô junto com o pirralho e acabam se separando do filho. Ford é um cara gente boa e diz que vai pegar o trem de volta para devolver o japonês pros pais, porém eu acho que isso não vai rolar. Enfim, enquanto isso, a Marinha Americana recebe um pedido de SOS de um submarino russo que acabou sendo pego pelo muto. Os fuzileiros são enviados e descobrem que a embarcação era nuclear, o que na visão da criatura não passava de um camarãozinho no espeto para ele, já que os mutos se alimentam desse tipo de produto. Alguns caças são enviados para abater a fera, mas é tudo em vão, porque a barata voadora dispara outro pulso eletromagnético, derrubando um piloto que fica sem a parte elétrica da aeronave e cai no chão. Felizmente, a natureza não vai deixar um muto juvenil desequilibrar o planeta e envia o seu melhor capanga para dar um jeito no monstro rebelde. E sim, eu tô falando Godzilla.
Infelizmente o lagartão tá acima do peso e ao sair do mar para combater a fera acaba causando um tsunami que arrasta 101 humanos que só estavam a fim de curtir a praia do Havaí. Ford percebe que tá lascada agora porque a barata voadora tá bem do ladinho do trilho do trem onde ele se encontra. O bichão quebra um dos trilhos e acaba mandando 11 presuntos dentro do trem para fora dele, contribuindo imensamente para nossa contagem de presuntos. Nessa hora alguns soldados tentam parar o Muto, mas são burros o bastante para se aproximar de um bicho grande desses e ainda por cima atirar nele, o que manda 3 oficiais pro colo do tinhoso. Cara, o ano é 2014 e você vai me dizer que o governo dos Estados Unidos não mandou nenhum drone pra explodir a baratona? Pensa comigo, toda vez que o bicho se vê em perigo, ele aciona o pulso eletromagnético. Isso acabou de acontecer na situação do submarino. Portanto, o exército poderia ter ativado vários drones e detonado o danado à distância, sem expor seus soldados ao perigo. Dessa forma, a barata não ia ter tempo de reagir, pois não saberia onde estavam os drones antes deles explodirem. Dane-se, porque Godzilla finalmente chega na treta e se prepara para uma trocação com a barata voadora. Porém, como esse diretor é um vacilão, ele simplesmente corta a cena e a gente não vê a porradaria acontecendo. No dia seguinte, descobrimos que Ford sobreviveu ao acidente de trem, assim como o moleque japonês Leite com Pera, que finalmente reencontra os pais. Enquanto isso, os militares acompanham Godzilla e tá tinindo para caçar sua presa. E é aí que o Serizawa teoriza que a barata voadora não estava chamando o lagartão, e sim outro da mesma espécie, ou seja, ele tá se referindo àquele ovo que ainda estava dormente em 1999. O mais bizarro é que, cara, eu não tô brincando, o exército americano deixou um ovo pra chocar num depósito de material nuclear, ou seja, exatamente o que os mutos comem. Eles tiveram 15 anos para explodir a parada, enquanto ela ainda era pequena. Eles poderiam ter cimentado o ovo, o queimado, lançado de foguete pro espaço, mas não, eles deixaram ele num cantinho cheio de alimento por perto. Quando eles vão buscar o ovo, descobrem que a parada já chocou e que o muto fêmea gigantesco tá se movendo em direção à cidade do pecado. Dane-se, porque nesse meio tempo vemos Ford finalmente ligando pra esposa e dizendo que ele vai sair de onde ele tá pra salvar ela e o filho. Pra quê? Não era muito mais fácil ele simplesmente ter explicado o que estava acontecendo para a esposa e mandado a mulher pegar o primeiro avião para o outro lado do país? Ela poderia ter pesquisado rapidamente alguma cidade que não ficasse perto de uma usina nuclear ou de qualquer outro local que tivesse esse tipo de armamento, viajando tipo pra República Dominicana ou Cancún. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo para não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta, você não paga nem taxa de abertura, nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca abaixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos, e não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Como Ford é um escoteiro de criação, ele se coloca à disposição do exército, já que agora eles bolaram mais um plano incrível. Eles vão transportar uma ogiva nuclear em um trem que deve bater no máximo 70 km por hora e levar a bomba até o litoral para detonar as duas baratas e o Godzilla no processo. Cara, vocês já sabem que os bichos se alimentam de material nuclear, seus jumentos. É a mesma coisa que cortar uma peça de picanha na frente de um gaúcho. Enfim, Ford é o cara aqui e vai ficar responsável por armar a bomba, dando tempo para ela explodir bem longe da cidade. O problema é que ninguém aí pensou que a barata voadora ia chegar no trem antes dele sequer se aproximar do porto, o que é péssimo para Ford e os outros soldados, já
já que a maioria deles vira marmita do Muto. Ford acaba caindo da ponte e o roteiro salva ao colocar água debaixo dela. Ele é resgatado no dia seguinte, assim como uma última ogiva, que é levada para São Francisco, onde, segundo os cientistas, é o local onde as baratas vão se encontrar para acasalar, já que a que voa é o macho e a dorminhoca é a fêmea. A ogiva restante é transportada de helicóptero com Ford para São Francisco, onde os monstros marcaram o date. Só que, mano, a imbecilidade aqui é surpreendente, porque os militares deveriam ter levado a ogiva de helicóptero pro meio do mar e colocado a parada em algum cruzador ou algo do tipo, mas não, porque eles levam a bomba pra praia da cidade, onde tem um monte de civil por perto. O pior não é isso, é que os soldados ainda ativam uma contagem regressiva de 1h30 pra explodir a parada a menos de 100 metros do centro da cidade. Adivinha o que acontece? O Mutumashi dispara outro pulso, desativa os navios da marinha e ainda pega a bomba pra fazer aquele agrado pra barata fêmea. Muito bom. É aí que bate o desespero e até o Godzilla, que não tinha nada a ver com a história, toma tiro, o que faz ele se descontrolar e derrubar a Golden Bridge acidentalmente. Nesse meio tempo, o exército está tentando proteger os civis em abrigos debaixo da terra, mas a Wanda quer continuar trabalhando no hospital e pede pra recepcionista levar o próprio filho dela pro abrigo. Rapaz, baita mãezona, hein? Dane-se, porque agora os militares estão lascados, já que a bomba vai explodir em menos de 1h30, e se isso acontecer, milhões de pessoas vão virar churrasquinho. Como os monstros estão ocupados brigando, o plano dos militares agora é pular de paraquedas no meio da cidade e desarmar a bomba. Vou falar pra vocês que essa cena é um absurdo de linda, já que Ford é um dos felizardos a fazer a acrobacia e a atmosfera da sequência é maravilhosa, tanto a trilha sonora quanto a fotografia. Os soldados então aproveitam para entrar no covil das baratas e tirar a bomba de lá. Porém, Ford se liga que a fêmea já botou os ovos pra chocar, e se isso acontecer, a humanidade provavelmente vai virar comida rapidinho. Ele então é ligeiro e acende a churrasqueira com fogo e gasolina, o que torra todas as baratinhas. O problema é que isso deixa a mamãe barata meio fora de controle e ela vai pra cima de Ford. Felizmente, Godzilla é parceiro e salva o cara ao jogar um raio laser na cara da barata, o que, diga-se de passagem, é muito lindo. Ford e os outros pamonhas colocam a bomba em um barco, e é nessas horas que eu me pergunto, a profissão de Ford era desarmar bombas, correto? Por que raiz ele não fez isso então? Ah, Ed, mas quando eles tiram a parada do covil, dá pra ver que o vidro tava emperrado. Você vai me dizer que tem milhões de vidas em jogo e os danados não levaram um kit ou uma ferramenta de pressão pra quebrar o vidro caso isso acontecesse? Eu não estou suportando mais. Esquece isso, porque a fêmea vai ajustar as contas com Ford, que coloca o barco no piloto automático em direção ao oceano. Enquanto isso, Godzilla tá enfrentando o macho no mano a mano em mais um episódio de Trocação. A barata macho resolve apelar e usa um golpe voador, porém o lagartão espera ele chegar perto pra dar uma rabada, quebrando a espinha do macho. Infelizmente, um prédio decide desabar em Godzilla bem depois de sua vitória, o que com certeza deve ter doído um pouco. Eu estou no limite. Enfim, os militares tentam atirar na fêmea, como se isso fosse causar algum dano, e ela manda todo mundo pra vala. Quando ela finalmente vai comer Ford, o rei dos monstros chega no cangote da fêmea, abre a boca da barata e cospe o raio laser dentro dela, assim vencendo a batalha final. Ford, a propósito, não se machucou, não bateu a cabeça e nem levou um tiro por acidente. Além disso, tem uma bomba nuclear no mesmo barco que ele tá, e que por acaso vai explodir em menos de 5 minutos. Adivinha o que ele faz? Ele decide dar um cochilo por lá mesmo. Felizmente, os militares o resgatam antes do boom e ele se reúne com Wanda e o filho, que tanto faz, tanto fez. Todo mundo também pensa que Godzilla não aguentou o fight, pois ele está estirado no chão. Na verdade, o lagartão só estava se bronzeando para passar outra temporada na Antártida, já que ele se levanta e caminha em direção ao mar, enquanto é ovacionado pela população, mesmo que ele tenha destruído metade da cidade. Pronto, Serizawa, faz a carinha de quem cagou nas calças de novo. Godzilla teve boas avaliações da crítica, porém o público não gostou tanto assim. Eu vou falar pra vocês que eu curto esse filme. Os efeitos especiais estão de cair o queixo, a fotografia das cenas é caprichada e o roteiro tem um bom ritmo. O ponto alto, obviamente, é a batalha de monstros. O problema é que ela é curta e muito escura. Seria interessante se o diretor tivesse mostrado as batalhas que antecederam essa, mas ele preferiu cortar toda vez que isso ia acontecer. Os personagens humanos também são muito chatos e isso infelizmente piora no próximo filme. Sendo assim,
a minha nota pra Godzilla é 7. Nas bilheterias o filme mandou bem, porque arrecadou 529 milhões de dólares por um custo de apenas 110 milhões, o que garantiu uma continuação chamada Godzilla 2, Rei dos Monstros. Se vocês quiserem esse vídeo na semana que vem, destrói esse like e coloca a frase "eu quero" no campo de comentários. E por favor, me ajuda a chegar nos 7 mil likes rapidinho. Galera, também segue a gente nas redes sociais e considere ajudar a pagar o café do estúdio ao assinar o clube de membros para ter acesso a seus e figurinhas exclusivas, participar de votações só para membros e ter acesso a vídeos antecipados quando for possível. Não bastando isso, participe do nosso sorteio valendo R$1000, sendo que as orientações para se registrar estão lá na aba comunidade. Sem mais delongas, bora pra contagem de presuntos. O total de corpítios em Godzilla foi de 237 presuntos e o troféu presunto de ouro vai pro funcionário da usina comido pelo barata macho. Pra finalizar, clica nessa playlist que acabou de aparecer na tela pra vocês, chamada Monstros Gigantes, onde eu já coloquei outros filmes do gênero como Cloverfield e Círculo de Fogo. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!